Anteriormente em Apocalipse. Novela Apocalipse. Resumo do capítulo de segunda-feira, 23 de setembro. Castigue implacavelmente todos os Não religiosos esqueça que se de curtir recusam o a te vídeo e adorar. se inscreva para não perder os próximos resumos da novela. Esse miserável capturado vivo ou morto. Ricardo debocha da cara de Débora e pergunta qual parte do predestinado ela não entendeu. E fala que a mãe foi muito útil e a chama de depravada, e mostrando sua verdadeira face é. Diz que a usou e o seu marido inútil e a família de Israel porque precisava nascer nesse mundo para realizar sua obra e afirma que ele é Deus e ela só está a seu serviço. Como todos e fala que ela assassinou os avós por influência dele. E também conheceu Stefano por influência dele, e afirma que ninguém é insubstituível. Enquanto isso, Benjamin diz a Adriano que essa é a última chance de escapar da besta. Adriano fala que tem outra sim. Ele diz a Brenda que ela é uma moça valente e tem o coração no lugar certo. E diz que ela precisa programar Melina para confirmar a história de que ele tentou impedir a fuga e que Benjamin levou Gideon e Tamar como reféns. E fala que precisa ser nocauteado, e pede para César dar um soco em sua cara. Brenda reprograma Melina e César faz Adriano desmaiar com o soco e em seguida eles fogem. Enquanto isso, Débora se ajoelha aos pés de Ricardo e pede perdão. O capiroto fala que todos devem obediência e serão punidos em caso de falha ou traição. Ariela e Alan também se ajoelham. Nesse momento Greta chega e informa que a cidade está ao caos e que Benjamin fugiu. Ricardo fala que deseja Benjamin capturado vivo ou morto. Um tempo depois Greta entra na sala da Goodman e encontra Adriano desacordado e pede para ele explicar o que aconteceu. Benjamin, Brenda e César explodem os túneis de acesso à Nova Babilônia e fogem com Gideon e Tamar. Benjamin se ajoelha e agradece a Deus pelo livramento. Enquanto isso, Isabela diz a Ricardo que tentou ganhar tempo com Benjamin. Ricardo fala que não sabe se Isabela está dizendo a verdade, pois os Goodmans adoram enganá-lo. Isabela garante que nunca mentiria, e Ricardo pede para ela falar sobre o homem que levou Benjamin embora. Isabela diz que não lembra, e Ricardo diz que é muito importante que ela descreva. Isabela fala que bebeu um tantinho a mais e não se lembra. O capiroto fala que tinha esperança que ela fosse um pouco mais que um rostinho angelical. Ela garante que é, e diz que vai parar de beber. Ricardo fala que não se importa e diz que ela deve encher a cara até morrer inchada e com cirrose. Ela pergunta onde ele vai e pede ajuda de Débora, e implora para ele não deixar ela sozinha porque não sabe o que é capaz de fazer. Na maior frieza ele diz que o bar está abastecido e sai. Débora pede para Isabela engolir o choro e servir uma bebida para ela. Adriano continua prestando depoimento e conta a história combinada. Melina é reativada e conta que os rebeldes fugiram pelos túneis secretos. Ricardo fica sabendo que Adriano estava com Tamar e Gideon quando eles foram sequestrados e diz que essa história está mal contada. Ariela fala que Greta desconfia que Tamar e Gideon possam ter sido abandonados mortos nos túneis e Ricardo fala que o azar é deles. E deseja saber se Melina confirma a versão de Adriano. E Ariela diz que ela confirmou tudo. Ricardo determina a caçada a Benjamin e diz que deseja ele morto e estraçalhado. Stefano alerta que isso fará que Benjamin se torne o mártir da causa e Ricardo diz que morto Benjamin nunca mais vai o atingir. E pede para avisar André que deseja que encontre Zoe e o filho e afirma que eles pagarão caro. Benjamin, Brenda, César, Gideon e Tamar caminham pelo deserto. Gideon fala que eles são presas fáceis e Ricardo vai enviar tropas atrás deles. De repente 2 carros se aproximam. Benjamin pede para todos terem calma porque Deus está no comando. De dentro do carro saem Jamal e Soraya que falam que vieram para salvá-lo, mas pelo visto chegaram atrasados. Brenda e todos agradecem a Deus. Ariela pergunta se Ricardo fará um pronunciamento sobre a fuga de Benjamin. Stefano fala que eles não devem transformar Benjamin em herói por ter escapado da cidade mais segura do mundo. Debochado Ricardo fala que eles devem mudar o slogan da cidade antes que vire piada. E pergunta o que Stefano sugere. Stefano fala que Ricardo deve fazer o mundo pensar que Benjamin se curvou e aderiu à marca. E Ricardo venceu a resistência. Ariela diz que eles não têm como provar e o falso profeta diz que isso não é problema. O capiroto diz que está gostando da ideia e Stefano pede para Ricardo se concentrar em Zoe e Davi, e castigar implacavelmente todos os religiosos que se recusam a adorá-lo para Benjamin sentir o peso da morte de milhares de pessoas ao redor do mundo. Ricardo aplaude a ideia de Stefano. Em seguida Dudu Poeira se apresenta a André e pergunta se ele está precisando de ajuda. Guido avisa Natália que Dudu voltou.
e pede para ela avisar Zoe que a prioridade total é capturá-la. Dudu diz para André que Natália e Zoe frequentam o mesmo culto e com certeza foi ela que deu o alerta para Zoe fugir. Suzana chega na casa de Stella e descobre por Felipe que Zoe e Davi fugiram. Bárbara, Celeste e Chico chegam no jornal e Arthur fala que a partir de agora só trabalha se estiver marcado. Bárbara pergunta o que eles irão fazer agora. Celeste diz que vai ligar para o pastor Jonas porque ele deve ter um plano de fuga. Bárbara fala que não pode fugir porque é jornalista e tem um compromisso com a sociedade. Celeste fala que o compromisso agora é com Deus e a missão é sobreviver. Dudu interroga Stella e pede para ela facilitar as coisas. Stella exige falar com o advogado. Dudu fala que os tempos são outros agora. Bárbara pede demissão do telejornal. Ricardo pressiona Adriano e diz que está cercado por traidores que pensam que vão enganá-lo e diz que o sangue de sua vingança será cruel. E pergunta se Adriano tem ideia de quem seria tolo o bastante para o trair. Adriano fala que é um covarde e deveria ter levantado a voz para os rebeldes que falaram mal de seu filho e mente e diz que os rebeldes estão cegos e fala que teve medo e, mesmo com a marca, não teve peito para enfrentá-los. E diz que não foi capaz de defender Tamar e Gideon. Ricardo fala que não se importa com os avós e o que importa agora é encontrar Benjamin e descobrir quem foi o traidor. Olhando para Adriano e pergunta se foi o pai. Disfarçando bem, Adriano diz que Ricardo pode o chamar de covarde, mas de traidor jamais porque ele sabe do que o filho é capaz. E garante que jamais vai trair o filho porque tem medo. Ricardo fala que o pai é um homem fraco e limitado. Enquanto isso, Jamal e Soraya seguem levando os fugitivos. No caminho eles encontram Noah, que fica feliz ao reencontrar os pais. Hannah e Tiatira ajudam os feridos no deserto. Hannah fala que não para de chegar pessoas que recusam a marca. Tiatira fala que a estrutura é precária e o estoque uma hora vai acabar. E diz que pensou em organizar uma força-tarefa para conseguir medicações em Jerusalém. Hannah fala que é loucura, porque a cidade está dominada pelas tropas de Ricardo. Noah se emociona ao conversar com os familiares. E conta que está levando a palavra adiante. Tamar fala que eles devem desculpas para o filho. Noah conta que todos estão bem. Gideon fala que Noah tentou avisar e sempre foi um bom filho, e ele precisou ver com os próprios olhos no que Ricardo se transformou. Oziel diz a Hannah e Tiatira que não é uma boa ideia ir para Jerusalém. Elas estão decididas e partem para Jerusalém. Noah conta para os pais que é um dos escolhidos de Deus para testemunhar. Benjamin fala que Jesus vai voltar e César diz que eles precisam se organizar para conseguir sobreviver. Noah fala que eles precisam ir para o abrigo do exército de Israel. Soraya fala que eles não podem abandonar a tribo e Noah diz que agora eles precisam se unir. Benjamin fala que precisa ir para o Brasil para proteger Zoe e Davi e Noah fala que é melhor ele ficar escondido no deserto. Benjamin, eu quero esse miserável capturado vivo. A novela Apocalipse está emocionante. Se você assiste e gosta da novela, se inscreva aqui no canal. Todos os dias tem os resumos diários. E participe comigo deixando seu like e o seu comentário. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.